Bom, vou dar aqui uma breve recapitulação dos que aconteceram ontem na segunda mão da Liga dos Campeões. Bom, vemos o City e o Real Madrid. Bom, foi um jogo bem equilibrado. O City, na minha opinião, jogou muito mais nesse jogo do que no jogo anterior, mas não conseguiu converter e não conseguiu reverter o placar que o Real Madrid tinha deixado na primeira rodada. Foi do 3-0. Né? O primeiro gol foi do Vinícius Júnior aos 22 minutos, né, do penalti que o Bernardo Silva cometeu nesse caso, que é um golo que o Vinícius Júnior ia marcar, mas o Bernardo Silva foi lá e meteu a mão. O VAR verificou no vídeo árbitro e houve a expulsão do Bernardo Silva aos 20 minutos e aos 22 minutos o primeiro gol do Real Madrid. E aos 41 minutos o Haaland, né, o tão aguardado Haaland foi lá e o fez o dele e, né, praticamente matou a seca que ele via tendo de golos, mas no final ele foi substituído. Mas depois, aos 93 minutos, o Vinícius Júnior vai lá e faz mais um para finalmente fechar o caixão do City e mostrar quem realmente manda na Champions League. Bom, vou falar agora um pouco sobre o Sport e o Bodo Glimt. O Bodo Glimt é uma equipe, nesse caso, da Noruega, que chegou muito longe aos oitavas de finais. É uma equipe que está a primeira vez na Liga dos Campeões e na primeira mão enfrentou o Sporting e ganhou de 3-0. Então o Sporting tem que fazer mais de 3 gols e ele foi lá e fez mais 2, né? Contabilizando assim 5-3 para o Sporting, que fez o impossível, uma das maiores viradas, né, da história. Não foi tão histórica quanto aquele do Bayern e do Barcelona anos atrás. Bom, um jogo muito bom. Teve o golo do Gonçalo Inácio aos 34 minutos, do Pedro Gonçalves aos 61 minutos, do Luís Soares do Barcelona, né? Mas o Luís Soares aos 78 minutos de um penalti, e do Araújo aos 92 minutos e do Rafael Ferreira aos 120 mais 1 minutos. Bom, foram para a compensação, mas o Bodo Glimt só precisava marcar mais 2 para empatar e converter mais um gol, mas não conseguiu. Faz parte, é a Liga dos Campeões e assim chegaram muito longe para uma equipe iniciante, primeira vez na Champions, mas acontece. Uma dessas reviradas históricas. Bom, vou falar agora um pouco do Chelsea e do PSG. Bom, o Chelsea finalmente vingou-se, né, para em cima do Chelsea, né, por causa daquele Mundial do Clube. Se não tivessem perdido, seria uma das jogos, nesse caso, uma das vitórias mais memoráveis de todos os tempos, ganhando a Champions, Tríplice Coroa, ainda mais Mundial do Clubes, mas o Chelsea foi lá e praticamente desbancou o sonho, né, do PSG, mas o PSG foi lá e vingou-se, né. Falando agora do Kiva Barakseja, né? O nome é difícil de falar, mas o Kiva Barakseja que está jogando uma barbaridade. Na primeira rodada meteu 2 gols em cima do Chelsea e nessa foi lá e meteu o primeiro gol, nesse caso, aos 6 minutos. E o Barcola também joga muito bem, muita bola, está jogando muito bem. E marcou lá aos 14 minutos um golaço, um dos melhores, nesse caso, golos da rodada, né, da Liga dos Campeões de ontem. E o maior aos 62 minutos foi lá e marcou o dele também, sacramentando assim de vez e eliminando o Chelsea na corrida para a tão sonhada taça da Liga dos Campeões. Por fim, vamos falar agora do Arsenal e o Bayer Leverkusen. Bom, na primeira rodada estava bem equilibrado, né? Na segunda rodada o Arsenal precisava de vencer, o Bayer Leverkusen precisava de vencer, mas o Arsenal, que tem mostrado um dos favoritos para ganhar essa final da Champions League, nesse caso, ganhar essa Champions League, foi lá e meteu 2 gols, né, por cima do Bayer Leverkusen. Bom, foi o primeiro gol do S aos 36 minutos, um gol lindíssimo, um dos melhores, para mim, o melhor gol nessa rodada, né, da segunda mão, até agora, né. E aos 63 minutos foi lá o Declan Rice que fez também o dele,
eliminando de vez o Bayer Leverkusen da Champions League. Bom, o que é esperado para o dia de hoje? Temos o jogo do Newcastle, Barcelona, temos o jogo do Bayern de Munique, temos o jogo do Tottenham, de Tottenham e Atlético de Madrid. Tenho vários jogos hoje também na Liga dos Campeões. Vamos ver quem é que vai passar para as quartas de finais, né? Dessa vez foram o Real Madrid que passou, o Sporting que passou, Arsenal que passou, o PSG que também passou. Vamos ver nessa segunda rodada qual desses times que vão jogar hoje que vão passar para a próxima rodada. Bom, é isso aí, família. Comenta aqui, siga-me e, né, dê o like para fortalecer e o meu crescimento e tudo mais. Bom, muito obrigado. É isso aí, família. Fui.